E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, para falar de um assunto que é um pouco diferente de RPG, mas sempre tá ali margeando por conta da literatura fantástica e, obviamente, da série que a gente quer falar hoje, que é a série Sandman. E aí, Bel, como é que você está? Olá, olá pessoal, oi Rodelban. Estamos aqui mais um dia para falar sobre coisas legais e também sobre os nossos achômetros. Então já vamos ligando o nosso achômetro, porque hoje a gente vai falar sobre Sandman e o que a gente achou da segunda temporada. Obviamente a gente vai acabar falando um pouco sobre a primeira, vamos falar um pouco sobre a adaptação aí, falar sobre o quadrinho, mas sem mais delongas, na verdade, antes de começar, pessoal que ainda não curtiu, que não seguiu, já aproveita esse momento que eu estou falando aqui lentamente para vocês irem ali, se inscreverem, curtirem, deixarem seus comentários, engajarem nesse vídeo para que a gente possa continuar trazendo conteúdo para vocês. E também falem o que vocês acharam sobre Sandman, não é mesmo? Claro, né? E faço das minhas palavras as suas, porque assim, é só clicar, só dar like. É isso. Não custa nada. De graça. E deixa a sua opinião. A gente gosta de ouvir o achômetro de outras pessoas e as vozes das cabeças deles. Total. E Então começa, Gui. Antes de eu começar, eu quero dar Feliz Dia dos Pais para quem é pai. E para quem não é pai, oi. Então, vamos lá. Falando sobre Sandman segunda temporada. O que você... Qual foi um dos pontos mais altos aí da série que você achou, assim, Bel? Olha, eu acho que eu gostei da série toda, no geral. Assim, por ser de fantasia, eu acho que a gente sempre acaba amando um pouquinho mais, se sentindo dentro daquele universo, né? Mas eu acho que, sem dúvidas, uma das coisas que eu mais achei interessante na série foi o casting. Eu acho que todos os atores foram muito bem escalados, atuações maravilhosas, fez a gente se sentir dentro daquele universo. Comprei logo de primeira. Cara, isso é uma coisa que... quando eu assisti a primeira temporada lá atrás, e eu li um pouquinho dos quadrinhos, eu confesso que eu não sou um super aficionado de Sandman dos quadrinhos. Mas, obviamente, eu li alguns, eu tenho alguns aqui guardados. E, cara, eu digo que, assim, o casting, desde a primeira temporada, foi muito, muito bom. Mas muito bom. E até digo que o Tom, eu esqueci agora o sobrenome dele, que é o que faz o sonho, né? A forma como ele construiu o personagem, a forma como ele colocou o personagem do jeito... Colocou alguns traços nele. Eu tava vendo uma entrevista dele que... quando ele tava construindo o sonho, tem vários pontos dentro dos quadrinhos que são alguns balões que parecem que ele tá sussurrando ou algo parecido. E aí ele quis trazer isso pro sonho em determinados momentos. E mais do que isso, ele leu que, né, a leitura, nas entrelinhas, que o sonho, ele é quase aquela pessoa que tá tentando te pôr pra dormir o tempo todo. Então, a forma como ele fala, assim, é como se ele estivesse suando pra te fazer dormir, sabe? A hora que eu ouvi a entrevista dele, eu falei, nossa, puta que pariu. E aí, obviamente, todo o resto do casting, qual que é o nome? É Gwendolyn, que é a que faz faz o Morningstar, faz Lucifer, né? Que, assim, ela já foi foda pra caralho com Brienne de Tarth, né? Mas depois voltando agora nessa série como Lucifer, e voltando agora na segunda temporada com uma perspectiva totalmente diferente do que a gente espera ali, né, do que vai acontecer na segunda temporada, né? E achei muito legal. Outra pessoa que eu gostei bastante no casting foi qual que é o nome dela? Que faz a morte? Ela meu Deus. Ai, sabe que Kirby. nomes não é com a gente. Não, eu sou péssimo pra nomes, isso porque eu vi há pouco tempo. É que como eu assisti as entrevistas, eu lembro dos nomes. É Kirby, que é que fez a morte. Ai, meu Deus do céu.
Como é que pronuncia? Evanescence, que é o que faz o Destino. O Destino, não, perdão, Desire. Que inclusive é outro casting, assim, perfeito. Assim, todo o trabalho com os atores e tudo mais, pra dar vida aos personagens, eu achei, assim, incrível, né? Então, e é uma série que é muito legal, muito gostosa de assistir, apesar dos apesares do que nós sabemos sobre o autor. A série, inclusive, um dos motivos pra ela ter terminado a terceira temporada, a segunda temporada, assim, com um final fechado, né, em teoria. A série em si, ela é muito gostosa, assim, e é, assim, mexe muito com... Ai, meu Deus, lúdico, né? Sim. Então, eu vi também algumas críticas relacionadas a isso. Algumas pessoas gostaram que a série deu uma acelerada ali nas histórias, né? Uhum. Porque realmente no primeiro. Não, na segunda parte da primeira temporada tava com um ritmo um pouco mais lento, então dando a entender que a série ia se estender um pouco mais, né? De fato, existem muitos quadrinhos sobre esse universo do Sandman, né? Então tem essa história que é como, vamos dizer assim, a história principal e algumas histórias paralelas, né? Que são alguns contos. Uhum. Mas aí quando veio a segunda temporada já veio, né? Nesse ritmo de contar algumas coisas pinceladas que depois foram se unindo para finalizar a história onde ela realmente finaliza no quadrinho, né? Então esse já era o previsto, mas os fãs esperavam que fosse ter, porque realmente é uma história gostosa de você acompanhar e você quer saber. Eu acho que o que eu senti mais falta foi isso, porque todos os personagens são muito interessantes, Uhum. mas como acabou sendo mais rápido essa história, a gente não teve tanto tempo de estar ali conhecendo um pouco mais sobre os outros personagens que estão em volta do sonho, né? Uhum. Os próprios irmãos dele, os Perpétuos, que são muito divertidos e têm histórias muito diferentes, né? E você vê que eles são uma família mesmo, né? O conflito em família ali, tipo, um irmão pegando no pé do outro. E a gente, na segunda temporada, a gente é apresentada a irmã do Morpheus, né? A gente tem a chegada da... Ai, meu Deus. Porque ela era uma coisa e se torna outra. A Delírio, né? Isso, ela é a Delírio, mas ela, antes dela ser a Delírio, ela era alguma outra coisa. Eu não consigo agora lembrar. Mas, como eu disse, memórias são muito boas para isso, né? Mas é muito legal essa personagem, porque você vai, visita o lugar dela o reino dela, por assim dizer, né? E é muito legal. E, gente, só pra deixar bem claro aqui, a partir desse ponto, a gente vai falar de muito spoiler. Então, se você não assistiu, cuidado, esteja avisado. Tem o seu tempo aí pra você parar, se você não assistiu. Mas Isso. se você também não assistiu e quer saber se é a nossa crítica antes de assistir também, fica à vontade pra continuar, mas saiba que a gente vai acabar falando um pouco mais especificamente. Exato. Enfim, isso que eu senti um pouco de falta, né, de poder explorar um pouco mais dessas outras histórias com os Perpétuos, né, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais deles. A gente vê que é uma relação conflituosa, né, entre os irmãos. Tem umas pinceladas também em relação familiar de um modo geral, né? Então, o filho do sonho, os pais dele, né? Mas vai acontecendo tudo meio rápido, assim. Né, você vai lá e vê uma cena rapidinha dele com o pai, uma cena rapidinha com a mãe, uma cena com o filho, ali se desprende um pouco mais para contar a história dele, né? O Que é uma tempo história e a noite, mitológica. né? Nossa. Sim. Muito foda. Muito. Nossa, e pra gente que gosta de fantasia, né, sempre tá bem recorrente essa questão da noite, né? Ela é muito emblemática. Sim, eu confesso que, assim, eu tenho um mundo que vocês jogam, inclusive, que quando eu criei o mundo, eu comecei a assistir Sandman, né? E aí eu fui falar, nossa, fui ler os quadrinhos de novo, porque eu comecei a ler os quadrinhos depois que eu assisti a primeira temporada, né? Que até então eu não tinha tanto interesse.
Cara, eu vou te dizer que eu comecei a ficar assustado, porque muitas coisas que eu tinha pensado lá pro meu mundo casa com alguns pensamentos e alguns personagens, algumas entidades que tem no Sandman, que eu falei assim, uau, obviamente, foi até engraçado, porque não tem nenhuma igual ao que tem no Sandman, mas o conceito disso tá lá. E aí eu falei, cara, puta que pariu, olha só, que foda. É que o Neil Gaiman bebe muito, né, dessa questão mitológica, né? Não Uhum. só no Sandman, mas nas outras obras dele, né? Também quando ele fez Deuses Americanos também, que é bem interessante. A gente vê recorrente alguns conceitos e até personagens, vamos dizer assim, né? Que ele traz de volta. Então a gente vê que ele tem muito esse conhecimento de mitologia, que ele gosta muito de explorar isso, e no Sandman de uma maneira um pouco mais livre, vamos dizer assim, né? É, Adaptando para a história dele. sim, é porque o Sandman, inclusive, é da DC, né? Então, a, a, a grande história, os personagens que a gente encontra, inclusive, dentro da série que a gente assistiu e que a gente encontra nos quadrinhos, que nem a Constantine, né? Nada mais é do que a Josefina é o John Constantine, que é tipo um personagem da DC extremamente presente. Inclusive, provavelmente teremos o segundo filme com o Keanu Reeves. Então, e ele é um personagem já bem consolidado também dentro do universo da DC, né? Como na parte do sobrenatural, o que casa perfeitamente com isso. A morte, a entidade morte, ela aparece em outros quadrinhos, enfim, tem várias coisas que são colocadas ali no universo de Sandman que já estão no universo da DC há muito tempo. E é muito legal você ver esse lado da mitologia mesmo, como você mesmo disse. Porque ali a gente vê os deuses de outra forma, não tão. De uma maneira tão explícita. Ah, Deus, hahaha, sabe? Não, Sim. ali. Então todos os contos são meio que. É, é quase como uma visão. Como os deuses veem os outros deuses, sabe? Porque os mortais no final ali, quando a gente olha, eles são apenas coadjuvantes, né? Na história. E aí a grande intriga, ela é sempre superior, né? Então é sobre as leis entre eles, sobre o quão perpétuo eles são, né? De verdade. Enfim, eu acho que o humano mais importante ali, na verdade, acaba sendo o cara que não morre, né? Que na primeira temporada a gente conhece ele como o cara que é imortal. Sim. E por causa de uma aposta que o sonho faz com a morte. E aí, por causa dessa aposta, o cara fala assim: não, eu quero viver, eu aceito viver pra sempre. E ele tá lá, vivendo. Inclusive, é indagado pela morte no final, falando assim: ó, você quer desistir? Ele fala: não, não, ainda tem muita coisa pra eu ver. E aí, tipo, os dois ficam ali no momentinho entre eles. Eu acho que é muito legal essa forma como a gente vê. É como se a gente olhasse pelos olhos de figuras que, enfim, o, o tempo é quase tipo nada, né? A não ser o pai deles, né? E de fato eles trazem bastante isso nessa temporada, principalmente, falando sobre a questão de, por eles serem perpétuos, né? E a gente acaba descobrindo que não é tão perpétuo assim, mas por eles terem essa vida imortal, né? Isso que se difere principalmente, né, dos humanos, é o que deixa eles também com uma certa dificuldade de compreender alguns limites ali, né? Então Uhum. o Morpheus, né, ele enquanto sonho, a gente acaba descobrindo as coisas que ele fez de maneira totalmente, a gente diria, egoísta, né? Mas que pra ele é uma coisa. Por que ele fez Porque, isso? Porque ele fez, porque ele pode. E porque é assim. Essa é a regra. Né, porque eu vejo muito isso, o trabalho dele durante toda essa temporada.
é muito a construção do personagem do Morpheus, no caso, a desconstrução do Morpheus, né? Ele Sim. deixando de ser uma criatura tão enigmática como os Perpétuos são, e começando a se tornar um pouco mais humano. E começando a mudar de verdade, né? Que acho que a grande história aí tá na mudança que o sonho tem desde o começo, quando ele vai lá pro inferno, tentar salvar a Rainha Nada. Aí depois, quando eles vão atrás do irmão deles, né? Que abandonou. Isso é outra coisa muito legal. Porque é o conceito de, tipo, cada um dos perpétuos tem o seu reino. Cada um controla o seu reino, né? De formas diferentes. E só que um deles, que é o Destruição, ele simplesmente fala assim: eu não quero mais fazer parte do meu reino, eu não quero mais controlar isso. Eu vou embora. E ele abandonou, tipo, falou: vou embora, não me procurem, não me encontrem. E é isso. E aí a galera fica tipo: tá, mas e o seu reino? Ele fala assim: a destruição vai continuar acontecendo, só não vou ser eu o culpado. É muito interessante isso. O cara, que ele também teve um aspecto de, tipo, por viver muito no plano terreno, que é a grande questão, ele descobriu que, tipo, a destruição muitas vezes não, na grande maioria das vezes é uma coisa muito ruim. E ele não queria ser o motivo disso. E aí ele deixou pro universo fazer isso randomicamente. Sim, e também acho que tem uma coisa muito de contraponto ali, embora eu acho que ficou pouco explorado, mas tem uma coisa muito de contraponto com o próprio sonho, né? Porque o sonho fica tipo: "Ai, eu não posso. Ai, eu sou responsável pelo sonhar. E o que que vão fazer se eu não estiver? Porque eu fiquei o tempo fora e olha só no que deu, e as minhas responsabilidades". E na verdade a gente acaba vendo que não é bem assim, né. Ele se coloca muito mais nesse papel de responsabilidades, porque o fica bem claro ali que o Destruição decidiu não Uhum. exerceu o papel dele e deu tudo certo, sabe? Então, eu acho que até tem esse aí, né? Os irmãos acabam meio tipo: nossa, mas a gente pode fazer isso? Tipo, a gente pode deixar de fazer o que a gente deveria fazer aqui? E aparentemente sim, né? Tanto é que você falou como a Delírio, ela era outra coisa que agora eu vou ter que procurar aqui na internet, porque eu esqueci. Mas será que ela não era desilusão? Eu não sei, ela era alguma outra coisa que eu também acho que era com D. E ela modificou, né? Ela se transformou e virou uma perpétua de outra coisa. Então, nada está tão imutável, né? Quanto ele faz parecer. Mas uma outra coisa que eu também achei tão interessante na segunda temporada foi aquele momento com o Shakespeare mesmo, né? Que ele vai lá e quer fazer Uma tipo, peça uma peça para fazer um acordo ou fazer as pazes, enfim, com o reino da. com a corte das fadas. Aí entra o meu lado do RPG. Porque na Eu verdade, porque na amei! verdade, a corte das fadas que eles colocaram ali, a Rainha Titânia, ela é a Rainha Titânia, inclusive no D&D, quando você vai jogar, dentro da Feywild, a rainha do verão, né, da corte do verão, né, da Silly Court, no caso, é a Rainha Titânia, né, que inclusive é esposa de Coloron, né, do deus elfo, né. Então, isso eu achei, agora que apareceu isso, eu falei assim: nossa, que da hora, cara, olha só, uma pinceladinha de RPG aqui pra mim, né? Porque, que querendo ou não, a Rainha Titânia, ela faz parte do folclore, ela faz parte das histórias celtas, se eu não me engano. Agora não me recordo direito. Inclusive, aonde é feita a peça é em um lugar lá na Inglaterra, que, inclusive, acho que existe mesmo aquela figura na montanha, sabe? Que aparece. Então eu achei muito legal. E aquilo lá ser o portal pra a Feywild foi muito foda. Isso foi muito foda. Foi muito legal mesmo, e eu acho que tem até. Acho que é mesmo, tem.
mito, não sei, de que realmente abrem, né, o portal ali pra passar. Isso pra gente é muito, muito forte. Mas eu achei tão interessante essa parte, por isso também, mas porque mostra essa parte do sonhar como uma coisa não só, tipo, de dormir à noite ou então você ter sonhos no sentido de aspirações, mas também realmente essa parte criativa e essa parte lúdica, né? Essa parte de Uhum, criar coisas novas mesmo, né? uhum, De contar histórias que não existem, de coisas que não existem, enfim, né? Digo entre que não existem entre aspas, né? Porque às vezes são de coisas que existem, mas é, fazer essa manutenção da vida por meio das histórias, né? Por meio desse ímpeto de criar coisas novas, de sonhar dessa outra maneira, que é colocada a palavra sonhar. sim. E eu acho que esse é um ponto tão importante, né? Porque o próprio sonho fica muito ali, né, nessa questão de, eu sou responsável, tem que fazer as coisas, assim, né? E o sonhar, ele é muito mais do que ele zelar o sonho das pessoas, né? Do que Uhum, ele cuidar do reino dele, do que, enfim, aquelas coisas todas que ele coloca, né? Para as pessoas humanas, né? O sonhar, ele é uma coisa muito abrangente. uhum. Então, acho que isso é um ponto que é tão interessante na história dele, né? Nesse desenvolvimento do arco dele que é feito na segunda temporada. Sim, e sempre aquela coisa dele pensar que a catástrofe com o reino dos sonhos, que se ele não existir ia acabar, e na verdade ele planta uma sementinha lá e fala assim, não, não, o sonho vai perdurar, mesmo que eu não esteja aqui. E então são essas pequenas coisas que mostram que como ele começa a construir um aspecto humano dele tá preocupado sim com o reino dele, mas ele tá preocupado com o amor da vida dele, aí depois com a questão do filho, que inclusive, cara, que assim, é assim, eu acho que a minha cena favorita é, é o meu capítulo favorito, na verdade, é esse do Orfeu. Né? Primeiro que o Orfeu se tornou um personagem muito legal, até quando ele é apenas uma cabeça. Eu acho que ele é mais legal quando ele é só uma cabeça. Também. Mas a forma como o momento que ele canta, porque esse é um mito grego, romano, enfim, um mito grego que eu já ouvi essa história milhões de vezes, até no Cavaleiro do Zodíaco tem isso, né? Então, enfim, mas é um mito grego muito legal que é Orfeu indo para o inferno para recuperar a sua amada e assim por diante. E para ele recuperar ela, ele canta para meu Deus do céu, Hades para Hades e não, Perséfone. isso, Perséfone. É que eu tava tentando lembrar o nome dela. Então, ele canta para Hades e para Perséfone e com isso ele consegue tentar recuperar a sua amada. Só que ele tem, obviamente, como todo bom mito grego, tem assim os seus poréns. A Olha, é a pegadinha. pegadinha. Ó, quando você for enfrentar a Medusa, você não pode olhar direto no olho dela. Tem que ser tem que ser de outro jeito. Aí olha pelo. Sempre tem o calcanhar. O cara é imortal, é não sei o que, mas o calcanharzinho dele ali, ó. É só acertar lá que ele já era, tá ligado? Então, assim, sempre tem esses aspectos nos contos gregos, inclusive para contar uma história, né? E tentar mostrar que o ser humano é falho sempre, né? E no caso dele, ele não pode olhar para trás de jeito nenhum. E chega na reta final, ele vai e faz a cagada de olhar, aí depois disso é só cagada ladeira abaixo. É o famoso só ladeira abaixo. Mas Mas em defesa dele, coitado, o homem não tem um dia de folga, entendeu? Porque não conseguiu nem completar ali o casamento, nem a festa do casamento, sabe? Não. Também é difícil. Tem que ver a situação do homem casado ali também.
Verdade, O né? homem apaixonado. Sim, não conseguiu nem consumar o casamento. Ele só queria olhar no rosto da amada, coitado. Mas enfim, Era só. Eu só queria ver o rosto dela. uma última vez. Mas assim, realmente eu gostei também como eles trouxeram esse mito, né? Unindo ali com a história do sonho, né? Uhum. Colocando ele ali nessa história e ele tendo que tomar uma decisão muito difícil, né? Que eu acho que realmente completa ali o arco dele. Sim. Eu achei um momento chave. Ele, na verdade, é a virada de chave. Ele toma essa decisão e essa decisão é o que acarreta todo o resto. Que aí quando ele começa a mudar e e tudo que ele tá querendo, de certa forma, no começo, posso até concordar, no começo ele queria apenas encontrar a Rainha Nada, então ele usou isso como uma desculpa para encontrar ela. Depois, vê-se que como ele mudou, né? E isso é muito interessante, porque é o sonho mudando, né? Então, tomando outra forma. E aí, ele decide ajudar a irmã dele, né? A Delírio, que é Delight, era o nome. Delight. Eu Que procurei era aqui, prazer. Sim, que era prazer, enfim, alguma coisa assim, que eu traduzindo. Então. E que ela também aconteceu algo com ela que fez com que ela, inclusive num casamento, pelo que eu entendi, e por isso que ela se tornou o delírio, né? Então, no fim, o sonho, o Morpheus decide ajudar ela realmente a encontrar o irmão. E para encontrar o irmão, né, para fazer as coisas que o delírio quer, ele vai lá e procura o filho, que era um oráculo, né? Só que eu achei muito besta isso, porque tipo, ele é um oráculo. Onde está o nosso irmão? Tá ali na linha vizinha. Eu tenho. Como eu sou uma cabeça e os caras me posicionam, eu sempre tô de olho lá. Mas é interessante, porque o contexto é que ele foi pro último lugar onde ele achou que o Morpheus iria, que era encontrar o próprio filho, né? Porque foge dele há muitos anos. Então é muito legal isso também, essa construção desse personagem, o Orfeu. Eu achei, apesar de ser curto, de certa forma, porque são 2 capítulos, se eu não me engano, é um da tragédia e o outro dele ajudando, né, sendo recuperado e ajudando. Mas é um personagem que realmente, assim, no meu caso, são meus capítulos favoritos dentro da segunda temporada. E é legal também essa junção delírio e sonho, né? Se você Cara, pensa. demais. Não, isso eu achei demais, porque na verdade não é só o delírio e o sonho, é delírio, sonho e o delight, porque ela em um momento lá, ela até se força a ser o prazer, que ela muda, que é a questão dos olhos, né? Que ela tem olhos, um de cada cor, que eu esqueci agora qual que é o nome disso, mas aí quando ela muda pra tentar fazer com que ele fique bem, né? Para que ele, quando ela conversa com ele, as cores dos olhos mudam e ele fala pra ela assim que ela não precisa fazer isso, porque ele sabe que isso dói nela, né? E isso eu achei essas pequenas pinceladas de coisas que dentro da história eu achei incrível, né? É um detalhezinho, né? Mas é que é muito genial, né? Você pensar, né? Ela ainda como ela era uma mulher, então ela era o deleite, né? Ela levava as pessoas para se sentirem bem e aí, mas isso machucava ela, né? Então ela fica maluca. Mas
todos os perpétuos, né? Eu acho muito. A cena também que o irmão, que é o do destino, né? Com o livro, e aí ela vai lá e fala com ele, e aí começa a surgir um monte deles, ou seja, ela causou o caos no destino, né? Começa a criar várias linhas temporais e várias possibilidades do que pode acontecer. E no final, ele mesmo, né? O sonho acaba selando o próprio destino dele com as Sim, decisões que ele toma. sim, exatamente. E acho que a única decisão que não foi 100% dele foi a dádiva que ele deu pra Elfa lá, que agora me fugiu o nome. E aí quando ela volta pra Corte das Fadas, a rainha usa isso pra trazer ele pro Reino das Fadas, permitindo que a invasão aconteça, né? Achei bem feio Wild, assim. Bem feio Wild. Tipo, Uma coisa que uma pessoa de feio Wild faria. eu quero agora. Que é outro personagem que eu achei muito legal, é o tal do Hobgoblin. Que é. Sim, Que ele sim. é a verdadeira. Ele é a verdadeira fada. Ele vê. Não, e melhor de tudo, ele vê a criança, ele fala. Vou pegar pra criar. Uma fada roubando criança. É meu agora. É meu. Vou levar embora. Muito bom, cara. É muito bom isso. Totalmente feio Wild mesmo, né? E aí joga a criança no fogo, vira sonho. Eu gostei também desse capítulo em que eles vão lá para um jantar quando o sonho fala, quem que vai ficar, né? Ah, Responsável. E aí esse. vão vários diferentes, de várias mitologias, e nem Sim. só de mitologia, né? Mas umas coisas bem doidas. Quem será o novo dono da chave do inferno, né? Isso, Porque isso. Lúcifer fala assim: eu não vou ficar aqui mais, eu vou embora. E é muito interessante porque se você assistiu a série Lúcifer, né? Que é com outro ator. Exatamente. E se você conhece a história da DC Lucifer, que é quando ele fala, eu não quero ficar mais no inferno, vou embora, ele abandona o inferno, que é exatamente isso que acontece. Ele encontra a Lucifer, tipo, numa praia. Porque, por sinal, convenhamos, né? Lucifer podia ter ido numa praia um pouco mais bonita, né? Mas tudo bem, ele naquela praia cinza, olhando assim, na cadeira de praia, enfim. Mas é mais ou menos essa, assim, essa história dos quando vem todo mundo jantar. Assim, o final é épico. Tudo se encaixa muito bem dentro dessa parte aliás, todas as partes, eu acho que não ficou nenhuma ponta solta, assim. Eles conseguiram amarrar bem a história. Só a minha crítica realmente seria, acho que faltou espaço para poder explorar um pouco mais. Sim. O o cara que eu não sei o nome, que é responsável por fazer a série para TV, escritor, disse que se a Netflix quisesse, ele teria história para dar continuidade ali. Uhum. Até porque do jeito que acaba a segunda temporada, fica meio tipo, bom, daria para contar uma história nova, né? Começar um Sim. novo ciclo aqui a partir disso. Ele deu a entender na entrevista que não foi chamado ainda para isso, mas que se falarem, ele topa totalmente. A gente sabe que tem essa questão do Neil Gaiman, né? Inclusive aquela outra série dele da Amazon Prime também nunca teve fim. Deus dos Americanos, sim. Mas eu acho que do jeito como foi escrita a segunda temporada ficou tudo bem amarradinho para que não ficasse nenhuma ponta solta, nada realmente faltando, mas se tiver interesse de fazer uma história nova a partir dessa, Assim, é possível. história tem, porque os quadrinhos eles continuam. Esse não é o final do quadrinho, tem mais coisa. Tem o novo sonho, tem história dele, né? Do Daniel. Né? Eu não consigo esquecer o nome dele. Então, tipo, tem mais história, tem o pós. Então eu acho que é tudo uma questão deles de querer, né? Agora precisa ver se
a Netflix vai comprar essa briga, ou se realmente... Porque, assim, sinceramente, eu acho que meio que morreu o assunto depois, porque ele já foi indiciado, já foi o cara 4, então... enfim, mas é aquele negócio, a grande questão é, a Netflix vai querer comprar essa briga? Provavelmente não, acho que vai deixar terminar na segunda temporada, o que é uma pena, porque a história é muito legal, a série é muito legal, apesar dos apesares. Todos os personagens são muito legais, todas as conexões que tem lá dentro da história, de um capítulo pro outro, meio que um continua a história, outro não, alguns tipo abrem um parênteses ali na história pra contar. Essa do jantar, por exemplo, é quase que um parêntese, porque a história tá acontecendo, o que eu vou fazer com a chave? E a nada? Cadê a nada? Então a nada e nada, né? Aí ele vai atrás ele fica com a chave, não encontra nada, faz uma pausa ali porque precisa resolver um dos seus problemas, porque ele se tornou o dono do inferno, né? Quem nunca, né? Peraí, que pra terminar essa main quest eu tenho que fazer uma side quest, exatamente. E o pior, a main quest acaba virando outra quest, porque o começo era tem que salvar nada, e no final já era eu tenho que matar meu filho. É muito isso. A história foi mudando, aí a nada ficou pro nada. Aí a história já foi assim, não, eu preciso encontrar meu irmão. Aí do meu irmão, eu, puta que pariu, matei meu filho. E aí, puta que pariu, não quero mais viver. Essa é a construção do personagem, né? Mas é muito legal. Cara, é assim... Você agora me lembrou dessa cena do parênteses, do jantar. E realmente, me lembra muito a cena final dele fazendo um puta flex ali, tá ligado? É o famoso... O demônio vai tentar... Ele salva a nada que tá dentro do demônio. Tá, a mulher tá dentro do capiroto. Aí ele vai lá, tira ela. Aí o demônio fala assim, você não devia ter feito isso, agora você é meu, não sei o quê. E aí ele dá aquele puta flex que tipo, cara, você tá no meu domínio. Se fosse em qualquer outro lugar, beleza, mas aqui, senta lá, Cláudia. Mas uma coisa também que é legal dessa história danada é porque, tipo, tem toda uma história de romance, ele é apaixonado por ela, não sei o que lá, enfim. Aí ele vai lá e prende ela no inferno, isso que ele era apaixonado, mas se não fosse. Aí, tá bom, aí ele solta ela do inferno e fica tipo, tá bom, agora a gente pode casar. E eu, tipo, filha da puta, ele deixa preso no inferno por anos, sabe? Eu não vou ficar com você. Isso vai se ferrar. Isso é pura mitologia grega, tá ligado? Não, eu te amo. Não, beleza, você é a mulher mais bonita. Toma esses cabelos de cobra. Ninguém vai... Assim, eu te acho a mais bonita, ninguém vai poder te achar, agora você vai ter cabelo de cobra. É isso aí. Aí vira Medusa. Então, cada hora essas maldições, assim, que nas mitologias acontecem, foi mais ou menos isso. Eu te amo. Não, mas você vai passar sua vida no inferno. What? Sabe? The what? E a história continua, né? E essa questão de, tipo, não ter finais felizes, assim, né? Vamos dizer assim, eu acho que também é bem legal, porque ele não resolve a parada, tipo, ele né, mete um louquinho lá, tipo, não vou ficar preso aqui pra sempre no meu reino até a poeira baixar, e aí eu continuo sendo sonho por mais um tempo. Ele até tenta, né, fazer algumas outras coisas, mas no fim ele tem que encarar as consequências das coisas que ele fez. Uhum. Né? E a questão também do próprio Daniel, né, que a mãe tenta de tudo. A mãe também mete o louquinho lá pra salvar o filho. No fim, não salva o filho, não tem o que fazer, mulher. A criança já virou outra coisa, né, já não é mais seu filho. Então, assim, também tem que encarar, né,
esses finais que são como só. Sim. Que às vezes também o pessoal dá um Deus Ex pra resolver o negócio e ai, todo mundo feliz, e daí eu também já não sou a favor. Se tinha alguém pra dar Deus Ex, era os deuses, né? Mas eu acho que é legal do jeito que termina. Termina, tipo, ele tenta, você fica tipo, será que vai? Será que vai? Será que vai? E no final não vai. Aí você fala, ah, ok, beleza. Então não era pra ir. Ok, tá ali. E eu achei muito legal porque quando o Daniel se torna o sonho dos perpétuos, né? Porque ele não é mais o Morpheus, ele é apenas o sonho dos perpétuos. E ele, inclusive, ele fala sobre os dos irmãos e tudo mais. E aí a gente descobre que uma delas, Meu Deus, qual que é a que... Desespero, já é a segunda Desespero também. Então, já teve uma antes. Então a gente percebe que realmente os perpétuos, na verdade, o que é perpétuo é o conceito, é o domínio, é a entidade, o ser em si, ele muda. Então o Morpheus deixou de existir e quem assumiu foi o Daniel. Então, Daniel é o novo sonho dos perpétuos. E aí, a diferença entre os dois, tanto de personalidade quanto de figurino, né? Porque a gente tem os dois contrastes, né? Tipo, um usando sempre preto, bem emo, bem... né? E o outro usando branco, uma cor mais alegre. Ele quase não, como uma criança, porque na verdade ele é uma criança que virou o sonho dos perpétuos e cresceu ali instantaneamente. Então, ele trazendo os personagens de volta, pouco a pouco, trazendo um personagem e logo em seguida conversando com ele, e o próprio personagem fala que para ele aceitar as coisas como elas são, para ensinando ele mais um pouco e liberando essa pra morte perpétua mesmo, né? Virar. Então isso eu achei muito legal, porque ele tem aquela coisa do tipo ir descobrindo. Ele conhece um dos irmãos, porque naquele momento está rolando o velório do Morpheus. E ele não pode ser apresentado para os outros perpétuos até que se cumpra as cerimônias. Então ele fica do lado de fora. Só que chega o Destruição para conhecer. E aí ele convida a Destruição para vir até o sonho, o que é muito interessante, porque em teoria ali tem algo sendo destruído de certa forma, né? Que é aquele conceito do sonho do Morpheus original, que todo mundo fala, ele vai ser esquecido, ele vai não sei o que, né? E aí ele apresentando todo o reino e o próprio Destruição falando assim, eu acho que eu nunca fui convidado para conhecer aqui. Aí ele falou, é? Tem problema, agora você foi. E aí, tipo, eles conversando quase como dois conhecidos, ele pedindo conselhos, pedindo, né? E o outro dando conselhos, falando assim, se você quiser, você pode largar tudo aqui, não tem problema. Aí ele fala assim, não, eu vou ficar mais um pouquinho, sabe? Pelo menos conhecer. Enfim, é tudo essas sutilezas que a gente tem ali enquanto tá rolando o resto. E os próprios irmãos, os próprios perpétuos falando no palco, dando cada um a sua visão sobre o Morpheus, né? Acho que é muito legal. É uma coisa bem cultural americana, na verdade, né? Que fazer esqueci agora como é o termo que né? Tem que fazer essa pequena se pronunciar pela pessoa, né? E é muito legal porque um momento vai a Delírio e a Delírio é aquela que tipo não sabia nem o que falar. E aí chega lá, começa a falar e de repente ela fala um negócio que todo mundo fica tipo... Oh! E aí ela termina sendo Delírio, né? E vai embora. Eu acabei. Eu acho que acabei. E vai embora.
ela acaba sendo a mais lúcida ali, né, do pessoal, porque mesmo sendo o delírio, né? Uhum. E os outros irmãos acabam mostrando que eles tinham mais problemas, né, com o Morpheus, né? Que é realmente esse contraste que você falou. Ele é sempre aquela figura de eu sei tudo, eu, eu sou a última palavra, eu sou o dono da verdade Uhum. e tal. E quando vem o Daniel, ele já vem com essa pegada totalmente diferente. Tipo, eu não sei nada, eu quero aprender, eu quero tentar fazer diferente, né? E realmente essa questão de, tipo, é muito emblemático, eu acho, né? Por ele ser o sonho. Porque o sonho ser algo que não é mutável não é uma coisa boa, né? Uhum. O Sim. sonho ser uma coisa tão rígida, né? Uhum. Então, acho que até, assim, logo no fim, o Morpheus acaba se dando conta disso, de que talvez ele não conseguiria levar esse espaço do sonhar para outras formas de ser, de ter as coisas, enfim. E que realmente o Daniel já seria essa figura que poderia trazer uma nova cara. Sim. Uma criança sonhando, né? Né? Sendo o senhor dos sonhos, inclusive. Então isso eu acho que foi muito legal. Qual que foi o seu capítulo favorito? Não sei, eu gosto de muitos capítulos, mas eu acho que o meu favorito foi esse da cena que eles fazem o teatro de Shakespeare, porque, ai, o pessoal do Reino das Fadas chegando, eu amo tanto! É Porque, muito tipo, bom. esse é o meu reino, é de onde eu vim. Eu achei muito E legal essa isso. questão, assim, tem essa questão, sim, claro, né, mas porque a própria questão da mitologia, ou enfim, né, desses personagens que passam pelo imaginário, né, durante muitos e muitos tempos, eles são uma história, né? Então acho que pra mim também Uhum. é muito emblemático por conta disso, né? Como a história é o que faz as pessoas continuarem sonhando, como as histórias são o que fazem as pessoas continuarem indo em frente, sendo, sabe, essa parte lúdica, essa parte criativa, e também o que faz eles, e que conversa um pouco com a questão dos deuses americanos, para quem conhece um pouco da história, né? Os deuses, segundo o Neil Gaiman, eles existem a partir do que você acredita, né? Então, isso também vem da história, essa parte para mim, né? Então, você manter essas histórias vivas, manter essas questões narrativas, enfim, é o que faz tudo continuar existindo, né? E esse é o presente que ele dá pra ela, na verdade, né? Pra rainha lá das fadas, né? Fala pra ela, olha, você vai continuar existindo pros humanos porque eu escrevi uma história pra você. Então acho que essa é a parte que eu mais gosto, assim, que o lúdico fica real. Uau! Não, depois dessa eu tenho que perguntar pro pessoal qual que foi o episódio que vocês mais gostaram. Se vocês assistiram, deixa aqui nos comentários aqui pra gente, porque eu não tenho como superar isso que você acabou de falar. Ah, Vamos ver se alguém consegue, mas eu porque quero, você pode falar se você concorda, se você não concorda, se você gostou. eu não concordo nem concordo, muito pelo contrário, brincadeira. Eu concordo, assim, 100%, porque é muito bonito essa fala dele. Porque ele está, que a história vem, ele monta isso porque eles estavam meio tretados. E parece não, tem ali uma certa, isso, Atenção. uma certa tensão entre eles, né? E aí ele construir algo para que ela seja lembrada e que a gente tem até hoje nos contos de Shakespeare, né? Enfim, é incrível. E esse episódio é muito bonito, porque você vê a peça acontecendo, você vê as coisas acontecendo. O Will Hobgoblin, obviamente, vai lá e assume o lugar como um dos atores, que ficou também incrível, né? A forma como ele fez. Cara, depois que eu vi, que eu tava assistindo, eu olhei assim e falei: peraí, esse é o Joffrey? Esse é o Joffrey? É o Joffrey! Caraca, olha esse cara! Sim, animal. Casting. Casting, ó, perfeito. Enfim, e esse episódio, sim, é muito bonito. Mas como eu falei, eu tenho um outro episódio
mais no coração por conta do... Pelo quanto eu gosto dos mitos gregos, né? Da mitologia grega. E ver o Orfeu cantando com aquela música que também é muito bonita, cantando pro Hades e pra Perséfone, foi assim, foi um ponto alto na série pra mim, tá? Foi um ponto alto. E eu tenho que fazer meu comentário honroso para o episódio do jantar, porque o episódio do jantar, o final é incrível, como que nem eu falei. O final é tipo, é muito sim, se põe no seu lugar, sabe? E a hora que ele termina com o cara assim, olhando para todo mundo e falando, tipo, alguém mais aqui se opõe à minha decisão, e você vê Thor, você vê você vê Odin, você vê todos os caras olhando assim, falando assim, tipo, deixa quieto. Ele só termina com good. É assim, essa cena é épica. Mas eu acho que é isso. E vocês? Deixa nos comentários qual foi a cena favorita de vocês, episódio favorito que vocês acharam da série, gostaram, não gostaram, gostaria que tivesse mais, acharam que foi muita coisa já. Conta pra gente nos comentários o que vocês acharam de Sandman. E se não assistiu a segunda temporada, perdão, você ouviu vários spoilers, mas deixa aí o comentário pelo menos do que você gostou na primeira temporada. Porque também a gente não conversou sobre a primeira temporada, porque a gente começou o nosso canal depois, mas a primeira temporada também foi incrível. Principalmente com a apresentação da morte. Eu acho que foi um dos episódios mais legais. Eu acho que é pra mim, uma das perpétuas mais emblemáticas, assim. Eu acho que é a minha favorita. Embora a Delírio seja muito divertida, eu acho que a morte é... ela é incrível. Eu acho que ela ser uma personagem que ela é a morte porque, enfim, né, todo mundo tem medo da morte, ou enfim, representa uma coisa ruim, e ela é tão, assim, empática, carinhosa, ela é sempre a personagem mais calorosa, né, apesar dela ser a morte, e ela sempre traz esse conforto, assim, pras pessoas, né, então, enfim, pra mim, um personagem maravilhosa. Inclusive é o lugar onde o domínio dela é muito legal. A casa dela é muito legal. É uma casa moderna, tipo Orfeu. Porque ela é... A morte, ela não vive dentro do tempo, né? O tempo é um conceito que o tempo é o pai dela. Então, o conceito de tempo pra ela não existe. Só de família. E aí a casa dela tem várias coisas que são futurísticas. Isso eu achei muito legal. Assim, foi é uma personagem que eu gosto desde os quadrinhos, assim. E também, se vocês quiserem que a gente traga mais conteúdos desse tipo de review, fala pra gente se tiver alguma série, algum filme que você gostaria que a gente comentasse. Com certeza. Assim, a gente é meio rato de anime, séries e filmes. Se vocês quiserem colocar aí alguma coisa que vocês querem que a gente comente, fiquem à vontade, nós trazemos aqui pra vocês. A gente tá devendo um episódio sobre o Crimson, agora me esqueci o nome, mas está vindo em breve. Ainda estou terminando de ler o conteúdo. Calma. Rodelban, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, gente, por estarem conosco até agora. Tudo de melhor sempre e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.